E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da WEG. A gente vai passar por preço justo, capacidade de pagamento de dividendos e uma pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu esse vídeo, já curte o canal, já senta o dedo aí no like, já se inscreve, dá essa força aí pro canal crescer. Quando a gente vem aqui na planilha, algumas informações daqui foram retiradas do Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, o Status Invest é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então aqui a gente tem VEG3 no valor de R$ 33,81, dividendo esperado na casa de 2%. Aí você vai falar, nossa, mas 2% é muito pouco, por que está isso daqui? O negócio é o seguinte, como a métrica do preço justo aqui está sendo calculada com base nos pagamentos de dividendos, se eu colocasse um dividendo esperado ali de 6 ou de 8, iria distorcer demais e a gente não iria ter um número para nos nortear. Então o que eu fiz? Lá no Status Invest, o dividendo médio da ação é de 1,74. Então, para ser mais justo, tanto com a ação e ser mais coerente com esse preço justo apresentado, eu vou estar utilizando aqui 2%, que não é uma métrica de dividendo interessante, mas apenas para a gente conseguir ter realmente um número que a gente consiga ter um norteador na tomada de decisão. Se você já assusta com muito número, muita informação, já assustou ali com aquela planilha, fica tranquilo, a gente vai passar passo a passo e com certeza você vai conseguir compreender. Mas fora aquela questão dos 2%, nos outros vídeos a gente utiliza esse dividendo esperado como uma métrica do dividendo que você espera receber com base nos seus investimentos. E aí sim a gente consegue pegar os valores que a empresa veio pagando ao longo do tempo, utilizar esse dividendo esperado e chegar em um preço justo que seja atrativo para a gente ter um norteador de preço para cogitar investir nas ações. Então, voltando aqui na planilha, os dividendos pagos por ano aqui de 2018 a 2022, a gente traz essa relação porque a gente vai fazer aqui embaixo o dividendo médio dos últimos 5 anos, que seria a média dessa relação. É legal a gente visualizar a média porque daí a gente não pega às vezes dividendos muito ruins ou muito bons que foram pagos ao longo do tempo, porém que não são recorrentes e ele poderia atrapalhar a nossa tomada de decisão. Então aqui o dividendo médio com base nessa relação de 5 anos ficou de 30 centavos e o dividendo dos últimos 12 meses, que seria esse valor de 2022, na casa de 52 centavos. Então, quando a gente vem no preço justo, com base na média, que seria esses 30 centavos, e seguindo por esses 2% de dividendo, a gente chega numa proporção de R$ 15 de valor justo, que é bem inferior ao valor atual da ação. E quando a gente chega no preço justo, com base nesse último resultado aqui, que seria esses 52 centavos e seguindo por 2%, a gente teria um preço justo ali na casa de 25,78. Sobre a minha percepção, a WEG é um tipo de empresa que ela sempre é trabalhada acima da média. Os múltiplos dela sempre estão mais esticados, o preço sempre está mais acima do que geralmente a gente tem a sensação de valor justo. Então, ela sempre vem trazendo isso. Então, por conta desse histórico dela, que ela sempre vem trabalhando acima da média e ela sempre vem realmente honrando esses resultados, o que faz que o valor sempre siga essa questão de múltiplos altos. Esse valor aqui de preço justo aqui na casa de 25,78, eu acredito que ele fica um pouco caro quando a gente olha para as métricas que elas são mais infladas. Mas quando a gente olha para o cenário VEG em geral, esse valor de 25,78 eu considero que ele poderia ser um valor para você que gosta da ação, estudar e cogitar talvez se expor. Porque apesar de ser múltiplos ainda elevados, esse valor aqui ele fica mais dentro da normalidade quando a gente compara com esse histórico aqui de trás, que sempre a ação vem sendo trabalhada nesses múltiplos mais superiores. Aí agora a gente vai dar uma olhada nas lucratividades da empresa e na capacidade de pagamento de dividendos que ela possui. Quando a gente vem aqui para outra parte, valor de mercado de 145 bilhões, 646 milhões, lucratividades por ano aqui de 2018 a 22, mesmo esquema ali da média, para a gente evitar às vezes lucros ruins ou lucros bons, a gente faz essa média aqui para ter uma tomada de decisão ali mais prudente. É legal também para a gente conseguir visualizar que a WEG veio aumentando muito suas lucratividades. Em 2018 na casa de 1 bi 338 e já em 2022 4 bi 208. Então ela traz um aumento realmente significativo. E é aquele negócio que eu comentei. Ela trabalha com métricas de múltiplos muito esticados ali, que dá aquela sensação que ela tá sempre cara. Só que como ela vem trazendo sempre lucratividades e resultados muito interessantes, aí esse preço vem acompanhando e vem mantendo essa precificação com múltiplos elevados. E daí gera a sensação que ela está cara, porém, como ela sempre vem honrando com esses crescimentos, aí o investidor acaba se sentindo mais confiante e acaba cogitando investir na ação, apesar desses múltiplos estarem esticados, porque ele acredita que, como ela é uma empresa que ela vem sempre trazendo esses aumentos, aí os múltiplos iriam se adequar, porque ela traria resultados melhores
e esses múltiplos iriam baixar. Então faria sentido investir a esses valores, apesar de dar a sensação que ela está sempre cara. A questão que eu fico aqui é sempre a seguinte: ela sempre traz resultados interessantes, acima do que o mercado espera, mas o que vai acontecer quando ocorrer o inverso? Porque toda empresa tem altos e baixos, e a VEG muito provavelmente também vai ter. Então, a questão que eu fico com a VEG é o seguinte: ela é uma boa empresa, mas será que o preço dela é bom? Para mim, eu acho ela cara a esses valores atuais, e por mais que ali o preço justo de 25,78 eu comentei que seria atrativo, é um atrativo com múltiplo caro. Então, assim, pro meu perfil, pra minha carteira, eu acabo não gostando. Mas entendo que tem investidores que gostem. A questão é, quando ela trouxer esse resultado ruim, como será que as ações vão performar? Então aqui o lucro médio ficou na casa de 2 bilhões 617 milhões e o lucro dos últimos 12 meses na casa de 4 bilhões 208 milhões. Aí agora a gente vai dar uma olhada no indicador que chama preço-lucro, ou seja, é o preço dividido pelo lucro que a empresa gera. Esse resultado, ele não é estático, ele oscila ao longo do tempo. Por quê? Porque o preço sobe ou desce, o lucro sobe ou desce, então esse resultado de indicador, ele também se altera. Então a gente não tem que olhar para ele e achar que ele é perpétuo, não. A gente olha para ele, visualiza se ele é um bom resultado de indicador e aí sim projeta cenários e toma decisões. Esse indicador, eu gosto de valores inferiores a 10. Tem pessoas que gostam inferiores a 15, depende da pessoa, depende do cenário econômico, das oportunidades atuais, mas eu gosto de inferiores a 10 porque no cenário atual a gente consegue encontrar ótimas empresas com valores de PL inferiores a 10. Por isso que eu gosto desse padrão de 10 para baixo. Como que a gente interpreta ele? Caso o resultado dê 10, significa o quê? Que se a empresa continuar trazendo os mesmos lucros por 10 anos e distribuindo todo o lucro para o acionista, em um espaço de tempo de 10 anos, você teria o retorno do seu investimento. Então, se você investir os valores atuais e o lucro sobe, o seu retorno é mais rápido. Se o lucro cai, o seu retorno de investimento é em um espaço de tempo maior. E aí agora, quando a gente visualiza aqui a parte do PL, com base na média dos últimos 5 anos, fica na casa de 55 anos e meio de retorno de investimento. E quando a gente visualiza o PL com base no último resultado, 34 anos e meio de retorno de investimento. É aqui que eu falo que os múltiplos vão ficando elevados, os dividendos vão ficando baixos, o múltiplo de PL, de preço-valor patrimonial, vai ficando caro. Mas se a empresa continuar trazendo esses aumentos de lucratividade, esse indicador ele vai reduzindo ao longo do tempo. Então, esse é o detalhe. Você investir a esses valores tem problema? Meio que não. Só que você tem que acreditar que a ação vai continuar performando bem, tanto em resultados quanto em lucratividade. Porque daí sim, esses indicadores eles vão deixando de ficar com múltiplos muito esticados. Porque assim, se a gente visualizar 2018 e 2022 como exemplo, a gente viu que o lucro mais que triplicou. Ou seja, o investidor que investiu lá em 2018 a múltiplos elevados e segurou a ação até agora, ele hoje tem um múltiplo baixo. Porque ele investiu lá atrás com múltiplo alto, a empresa veio trazendo aumentos de lucratividade, e daí hoje, se ele segurou essa ação, além de ter tido valorização, um pouco de dividendo, ele ainda agora tem um múltiplo bem mais inferior, porque ele comprou a um valor que lá atrás era mais descontado frente a esse fluxo de caixa atual que a empresa gera. Então, para você investir aí esses valores atuais de 33,81, a empresa tem que continuar trazendo aumentos nesses resultados. Não necessariamente aumentando o lucro porque aumentou vendas, mas aumentando vendas, melhorando o custo, melhorando despesa, e aí sim tudo isso aqui melhoraria lucratividades. E aí sim, no médio a longo prazo, você poderia estar investindo em algo interessante. E aí agora, na capacidade de pagamento de dividendos com base nas lucratividades, a gente vai ver aqui distribuindo de 25% a até todo o lucro. Com base na média, a gente teria um dividendo de 0,45 a até 1,80, que é bem baixo, é um dividendo assim que ele não é muito considerável. E os dividendos com base no lucro dos últimos 12 meses, teríamos um dividendo entre 0,72 e 2,89. Ou seja, essa parte aqui do dividendo ela fica muito reduzida, que é aquela questão do múltiplo que eu comentei com vocês. Como ela sempre trabalha ali acima da média, todos os indicadores ficam distorcidos. Então você depende sim de uma melhora, de que a empresa continue trazendo resultados interessantes, como ela sempre trouxe, e que ela continue dando sequência nisso, trazendo recorrência e aumentos. Aí agora a gente vai passar pela pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações. Então aqui na primeira ação, que é a
Parte do preço, eu não dei nenhuma estrela porque eu considero ela uma ação cara. Muitas pessoas vão falar assim: ah, mas VEG não é cara, porque ele é uma ótima empresa e tudo mais. Uma coisa é a empresa, outra coisa é o preço. E aqui nesse meio termo você tem que controlar risco. Então, apesar dela gerar resultados interessantes, eu acho que o risco embutido aqui acaba ficando um pouco relevante. Então, eu não considero o preço interessante, mas respeito quem considere. Na parte do dividendo, também não deu uma estrela, porque não tem como a gente cogitar um dividendo ali na casa de 0,5 a até 2,90. Então, assim, não é um dividendo muito considerável. Na parte do preço-lucro, também não dei nenhuma estrela. Por mais que ela traga esses aumentos de lucratividade e essa métrica poderia achatar, um espaço de tempo de 55 anos ou 34 anos não é muito interessante para o investidor. Na parte aqui de lucratividades, eu dei uma estrela porque ela trouxe lucratividades de 2018 a 22, e na parte de recorrência do segmento eu também trouxe uma estrela para ela, porque sim, nessa parte ela é líder, ela tem um extremo diferencial, então isso daqui vai continuar sendo recorrente. E nessa pontuação geral, ela acabou ficando com 2 estrelas de um total de 5, mas isso não quer dizer que ela é uma ação ruim. É que com base nos padrões que eu acredito, tanto preço quanto dividendo quanto preço-lucro, eu não considero interessante. Mas é aquele cenário, se ela continuar trazendo resultados interessantes e aumento nessas lucratividades, todas essas métricas aqui poderiam oscilar e ela poderia ser sim uma empresa que poderia ser 5 estrelas, mas eu acho que o risco embutido dentro dela acaba sendo um pouco grande quando a gente compara com outras empresas disponíveis no momento atual. A pegada desse vídeo foi essa. Se você discorda, se você acha o preço atrativo, o dividendo interessante, comenta aqui embaixo o que você acha que eu tô viajando, que eu tô olhando errado, ou se realmente você concorda, acha que ela tem um risco embutido ali. O que você acha que vai acontecer se em algum momento ela não trouxer essas estimativas de mercado aí positivas e em algum momento esse resultado não for tão relevante? Comenta aqui se você acha que ela vai ter uma grande desvalorização ou não, se ela vai ter uma estabilidade nesse preço de ação. Mas lembrando que nada do que foi dito foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí no canal, dá essa força pro canal crescer. Era isso e abraços!